Estamos de volta. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito bem. Continuando com o nosso estudo, Joana nos diz que nós podemos distinguir duas formas de inconsciente: o psíquico ou subcortical e o orgânico ou cortical. Além dessa visão, continua ela, ou mesmo através dela, Jung concebeu o inconsciente coletivo, que seria uma presença no indivíduo, com todas as experiências e elementos mitológicos do grupo social, decorrentes da estrutura hereditária do cérebro humano. Olha a profundidade da colocação de Carl Gustav Jung. Na sua época, ele não poderia ir além do que desta dissertação que ele foi. Mas aquelas pessoas que possuem um pouquinho de perspicácia e, ao ouvir a sua entrevista no YouTube de 1 hora e um pouco mais, vai notar lá como ele tratava deste inconsciente coletivo. Jung vem de uma formação total e completamente materialista. Total e completamente materialista, não é? Seu pai é um sacerdote, não é? Da igreja presbiteriana, onde ele frequentava todo domingo. Ele ia à missa todo domingo, né? Muito religioso, pai e mãe, né? A sua mãe, por sua vez, era uma mulher altamente sensitiva. Pouquíssimo nós podemos dizer a respeito da sua mãe, ainda, porque eu não penetrei mais detalhadamente no estudo da família junguiana, né? Eu tenho muito a referência dele para demais. Eu não fui ainda um pouco mais a fundo no estudo, como eu irei, a respeito da história familiar do Carl Gustav Jung. Sua mãe é uma mulher mística, né? Na época, é tomada como uma mulher louca, né? Era assim designados casos que transcendiam, que iam além de um diagnóstico normal, né? Como não havia, eram muito raros os médicos psiquiatras, era muito raro, né? Na época do Jung, ele vai encontrar grande barreira quando ele muda a sua opção
de profissional, que era raríssimos os psicanalistas e os psiquiatras, né? Os psicólogos analistas, né? Os psiquiatras analistas. Então, ele não poderia ir muito além, porque o seu clã profissional, os seus amigos e parceiros clínicos não compartilhavam muito com as suas ideias, né? Nessa entrevista que vocês quiserem acompanhar no YouTube sobre o histórico da vida de Jung, muito bem traduzida e muito bem questionada a pessoa que o entrevista, que também, a meu ver, era um clínico, um conhecedor da matéria, né? Para poder fazer as perguntas que ele fazia. Ele fala nessa entrevista da transcendência, abertamente, né? Ele é do século XVIII, mas ele trata no século XIX abertamente sobre a transcendência. Isso para Freud e outros era uma loucura. Ele estava, como diz o ditado Cunhou, viajando na maionese, né? Ele estava fora de si. Ele não poderia falar o que ele falava no meio acadêmico que ele pertencia. Mas ele foi avante. Ele não teve receios. Assim como muitos outros grandes vencedores tiveram esse tipo de comportamento e venceram, como por exemplo Albert Schweitzer. Também Albert Schweitzer, ele transcendeu. Como que o senhor vai deixar os méritos que o senhor tem diante da cátedra para vir aqui a Lambaréné lidar com a lepra, lidar com a tuberculose, lidar com a AIDS? O senhor que é tido como o maior pacifista da época. Aí ele dá o exemplo maravilhoso dele, né? Gandhi, olha aí. Gandhi foi outro. O que fez com que o senhor se aplicasse à causa da pacificação e libertou a Índia? Albert Schweitzer criou o grande hospital maravilhoso que na época não existia para tratamento. Madre Teresa de Calcutá, o morredouro, não é? E assim Carl Gustav Jung, que conseguiu, sem nenhuma preocupação com as molduras que existiam na época, definir o seu inconsciente coletivo, que nada mais é do que todos os registros decorrentes da estrutura hereditária do cérebro humano. Olha, todos os registros, todos os elementos, né, todas as experiências e elementos mitológicos do grupo social decorrentes da estrutura hereditária do cérebro humano. Então ele joga o cérebro humano lá na pré-história, lá atrás, falando então dos registros do inconsciente coletivo. Ele não poderia ser uma pessoa, como ele graciosamente coloca nessa sua entrevista. A criatura não poderia ser criada como uma tábula rasa,
que ele quis dizer com a tábula rasa? Um papel em branco. A criatura não podia ser criada como um papel em branco. Por quê? Porque ele trazia todos os elementos mitológicos do grupo social decorrentes da estrutura hereditária do cérebro humano. Ele não era uma tábula rasa, ele trazia toda essa bagagem que ele, por sua vez, estudou com maestria. Por isso que foi tido uma criatura malquista pelo grupo. Ele acaba tendo as suas ações em solidão. Não tinha grandes seguidores. Teve os seus admiradores, mas da equipe, da cátedra da sua época, não. Por quê? Porque ele não cedia à mesquinhez social. O conhecimento da verdade estava além do meio social. O conhecimento da verdade transcendia o ser social. Ele não poderia de forma alguma ceder às mesquinharias e às bobagens da sua época, porque a sua psique transcendia. Entende? Então, caríssimos, o inconsciente coletivo, muito bem trabalhado por Carl Gustav Jung, vai mostrar e simplesmente corroborar para a firmeza de acreditarmos na reencarnação. Ele não poderia fazer isso na sua época, porque ele poderia ser até destituído do seu bacharel, devido ao preconceito existente na sua época. Vamos voltar.